Olá, saudações a todos na paz do Senhor. Sou o pastor Belchior. Estou aqui mais uma vez para nós compartilharmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, a revista Jovens e Adultos da editora Betel. E a lição de hoje é a lição de número 5, de 31 de janeiro de 2015. Tá aí uma dica que eu considero muito importante. Peça ajuda do Espírito Santo, ore, leia a Bíblia, consulte a sua revista, estude a lição e lembre-se que uma boa consulta em outras obras fidedignas enriquece o conhecimento. Então são dicas fundamentais para você, professor, você que ministra aí, para ter uma aula de excelência. Salmo 126, versículo 6 nos diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida trazendo com alegria os seus molhos. A aula de hoje, exercitando o amor no casamento. Exercitando o amor no casamento. É um grande desafio e uma missão difícil falar de amor nos dias que nós vivemos. E principalmente praticar. Falar às vezes até é fácil. Agora eu quero ver praticar o amor. Nos tempos em que impera o individualismo, cada um por si, e essa lição nós vamos tratar mais especificamente exercitando o amor no casamento. Texto áureo da nossa lição: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13, versículo 1. A verdade aplicada vai dizer: amar não é somente o sentimento de querer o bem de outra pessoa, mas praticar boas ações e tomar atitudes que demonstrem esse amor. Então, somente falar, somente sentir, não é o suficiente. Então é necessário ter atitudes que demonstram o amor. Objetivos da lição: esclarecer que o amor é a força motriz de Deus, ou seja, a força motora de Deus é o amor. Mostrar que amar é fazer a felicidade da outra pessoa e ressaltar que o amor não termina de um dia para o outro. O verdadeiro amor não termina de um dia para o outro. Continuemos aqui. Texto de referência encontra em 1 Coríntios 13, versículo 3 ao 7. Eu tenho sempre lido com vocês. Talvez vocês possam ouvir aí um ruído a mais hoje, porque nós estamos em um dia muito chuvoso, relâmpagos e trovões, mas acredito que isso não vai interferir no andamento da nossa aula, nossa breve aula. 1 Coríntios 13, 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, esses textos, esses versículos que eu li, os versículos de 1 Coríntios 13, versículo 3 ao versículo 7. Hinos sugeridos, hino 35, hino 396 e hino 512. Introdução da nossa lição. O amor é uma escolha. Temos a liberdade e o direito de escolhê-lo ou não. Ninguém é obrigado a amar ninguém. O amor é uma semente plantada nos nossos corações e que precisa ser regada e adubada. Além disso, precisamos combater as pragas que vêm para matá-lo. A primeira parte da nossa lição, o tópico 1, a suprema excelência do amor. O apóstolo Paulo nos dá uma aula e nos mostra que o amor é um dom supremo, um caminho sobremodo excelente, e descreve a natureza do amor.
com as suas nobres propriedades. Ele deixa bem claro que tudo que se faça não vale a pena fazer sem o amor. Então os tópicos, as partes do primeiro tópico é a seguinte: paciente e benigno são as características do verdadeiro amor. A paciência e a benignidade são frutos do Espírito, das quais nós vemos as descrições lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A segunda parte vai nos dizer: tudo sofre e tudo crê. Ou seja, o amor é sofredor. O amor não acaba de uma hora para outra. O amor suporta. A terceira parte do primeiro tópico é: tudo espera e tudo suporta. Paciência, sofrimento, benignidade. Então essa primeira parte da nossa revista, muito propícia, nós vamos tratar sobre isso, algumas características do verdadeiro amor. A segunda parte: o amor não se importa com indecência. O amor não é indiscreto, não se importa ao ponto de passar vergonha ou expor a pessoa amada ao ridículo. Não age de forma inadequada na frente de outras pessoas. Não é leviano e não se veste de forma vulgar, constrangendo a pessoa amada. Não se conduz com indecência, mas mantém o respeito e a pureza moral. E aí as partes do tópico 2 são: não arde em ciúmes, não se alegra com a injustiça e não busca os seus próprios interesses. Professor, explore esses temas: ciúme, injustiça, buscar o próprio interesse, ou seja, individualismo. E na nossa lição aí vamos ter algumas referências, porém, como vocês têm nos acompanhado aí, eu dou apenas o esboço da lição, e cada professor vai buscar as referências e vai também imprimir a sua característica. Cada aula é uma aula única, Cada professor com suas particularidades, com as suas experiências. Eu considero muito importante também sempre ter a participação do aluno, o professor trazer o aluno para a aula, fazer perguntas, envolver a sua sala de aula, para que não torne aquela aula maçante, cansativa, ao ponto de dar sono, como eu já vi em algumas situações, correto? A dinâmica do amor, terceira parte. As dinâmicas são de grande valia e eficácia para motivar os cônjuges, criando vínculos mais estreitos e evitando ficar na mesmice, cair na rotina, parar no tempo. As dinâmicas são uma procura por novas formas e estímulos para exercitar o amor. Ou seja, como já foi até citado aqui, o amor, o casamento, tem que ter muito cuidado para não cair na mesmice, não cair na rotina. Então tem que ter dinamismo por parte dos cônjuges. Na parte 3 nós temos, no tópico 3 nós temos a primeira parte: o amor em operação. Parte 2, o amor é algo vivo. E a parte 3, o amor é algo real. E por fim, a conclusão vai dizer o seguinte: amar não é aceitar tudo, pois onde tudo é aceito, presume-se que haja falta de amor, pois nem Deus, com seu amor infinito, aceita tudo. Quem ama mostra ou abre os olhos da pessoa amada para aquilo que não é certo. Quem não ama não se preocupa quando o outro está caindo no buraco. Bom, gente, conforme eu disse, essas lições são muito propícias e muito profundas. E eu desejo a todos aí uma boa aula, Escola Bíblica Dominical. E você deixa aí a sua sugestão, deixa a sua crítica até mesmo, para que nós possamos estar trabalhando as próximas aulas, correto? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e sobre o seu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Pastor Belchior.